Olá a todos, meu nome é Igor Monteiro Paiva e serei seu professor de matemática neste novo projeto educacional chamado Escola Palatina. Antes de tudo, cumpre distinguir o nosso ensino da matemática para o ensino que não chamaria de tradicional, uma vez que o ensino tradicional é um ensino clássico, mas o ensino atual, odierno, moderno da matemática. Antes de explicar qual é a relação da matemática em aspecto clássico, é preciso definir razoavelmente bem o que é a educação clássica. Educação clássica não é, sobretudo, a educação antiga. Ela é considerada antiga porque é na antiguidade clássica que ela desponta, mas ela não se limita a isso. Clássico é tudo aquilo que deve ser preservado, dada a sua excelência. E o que visa esta educação? Essa educação visa a excelência, a partir da excelência, ou seja, imitar a excelência dos antigos para conceder a excelência aos novos alunos, mas também ela tem por objetivo o homem livre, e assim pode ser chamada também de educação do homem livre. Mas a liberdade não num sentido raso, superficial, com a que muitos movimentos definem a liberdade, muitas concepções sociais ou políticas, mas a liberdade no seu sentido mais elevado, a liberdade enquanto aquisição da verdade. Conhecer o mundo e nele, nestas verdades, nas verdades do mundo, repousar, deleitar-se. Pois muito bem. Nesse aspecto, nós temos a contemplatio como um guia. E para ilustrar bem esta concepção, trago uma lenda a respeito do matemático e também filósofo Pitágoras, na qual é dito que Pitágoras, estando com seus discípulos a assistir os Jogos Olímpicos, afirma que, naquele momento, muito superior aos que praticam, os competidores na arena, são aqueles que os observam, os espectadores. Claro que Pitágoras, como é próprio ao homem grego, como é própria a paideia grega, sabia que é importante o bom cuidado com o corpo. Mens sana in corpore sano. Essa é uma regra prática fundamental da educação clássica. A educação clássica não pode ser limitada às quatro paredes de uma biblioteca. Mas o que ele quer dizer com isto, em forma, digamos, de metáfora, é ilustrar o fato de que a contemplação se eleva sobre a prática. Porque aqueles que contemplam estão acima e observam de forma muito mais profunda o que os outros apenas fazem, muitas vezes sem ter ciência certa do que praticam, sem conhecer bem os fundamentos do seu próprio esporte, do seu próprio exercício físico. Apenas praticam por uma espécie de repetição, sem conhecer de fato. A educação clássica, ela também tem como base norteadora as 7 artes liberais. O trivium não é apenas as 3 artes a partir das quais toda a educação deve começar. O trivium constitui também 3 dimensões presentes em todas as áreas do conhecimento, inclusive, como será visto, em cada uma das disciplinas disponibilizadas aqui no projeto Escola Palatina. Existe o trivium da biologia, existe o trivium da história, e aqui também veremos o trivium da matemática. Trivium, 3 vias. Quais são as 3 vias, as 3 artes? Artes no sentido de ars ou techne, para utilizar a palavra grega, que é talvez mais esclarecedora. A arte enquanto técnica, não a arte do belo. Técnica que visa uma aplicação, que não se reduz a um fim em si mesmo. Claro, a matemática pode ser estudada como uma finalidade, mas todo estudo não deve fechar-se em si. Todo estudo deve ser uma ferramenta, não em sentido meramente prático, mas como um instrumento para o conhecimento das verdades gerais do mundo. Então, o mundo também se manifesta matematicamente. E quando estudamos a matemática, somos capazes de conhecer melhor o mundo. A prática, a praxis, ela também é importante. Aqui na Escola Palatina você será capaz de ser aprovado em vestibulares, de utilizar o conhecimento matemático para uma aplicação prática, tecnológica. Mas esse, retomando a metáfora ou a lenda a respeito de Pitágoras, não é o objetivo último. O fim último é a contemplação. Então, nesse sentido, nós temos as 3 artes do trivium: a gramática, a lógica e a retórica. Qual é a gramática da matemática? É o seu conjunto de conceitos, o seu vocabulário. E aqui cada aluno terá uma explicação pormenorizada a respeito de cada conceito. Aprenderá muito bem cada conceito antes de seguir para a sua utilização. A lógica fundamental será inclusive uma espécie de subdisciplina. Nós teremos aulas específicas de lógica
ao longo do nosso curso de matemática, mas existe a lógica própria da matemática. A lógica ela pode ser aplicada a várias outras dimensões, a várias outras disciplinas, dimensões do conhecimento humano, como a filosofia, ou mesmo a gramática, tem a sua dimensão lógica. A lógica na matemática é fundamental para compreender bem as demonstrações. Hoje em dia, vemos que muitas fórmulas matemáticas são apenas memorizadas. Aqui isso não ocorrerá. Cada fórmula será muito bem explicada. O aluno aprenderá a fazer cada uma das demonstrações essenciais. E passando para a terceira dimensão, que é o nível mais elevado do conhecimento, que é a retórica, que é a prática da exposição. O aluno deve ser capaz de utilizar o conhecimento matemático adquirido para explicar fenômenos da natureza real ou do pensamento hipotético a partir do conhecimento matemático. Seguindo as 7 artes liberais, temos o quadrivium. O quadrivium nada mais é do que a matemática dividida em 4 partes: a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. A aritmética é a arte do número enquanto número, o número tomado em si mesmo, deslocado de aplicações práticas. Quais são as características de um número enquanto um conceito recortado da realidade por abstração? A geometria é a arte do número no espaço. Como é que o número se expressa enquanto forma, nomeadamente as formas geométricas, despidas de uma quantidade específica. A música, um número através do tempo. Não apenas a música enquanto arte, mas também isto. A música enquanto arte do quadrivium estuda todos os fenômenos matemáticos que se desenrolam através do tempo, sejam as notas musicais ou também aqueles fenômenos da natureza, como a formação de conchas ou certos vegetais que seguem a sequência de Fibonacci. A astronomia é a mais elevada, a arte do número no espaço, através do tempo. Nós teremos também cada uma dessas artes explicada de forma mais pormenorizada, longamente, teremos exposições mais específicas, mas aqui apenas a guisa de introdução. E o quadrivium, ele não deve parar, ele é expandido, diferentemente do trivium, que ainda é útil tal como foi estabelecido a primeira vez, mas o quadrivium ele requer uma atualização, principalmente no que diz respeito à introdução da álgebra, que é a arte do número desconhecido. Seja a álgebra propriamente dita, o estudo das equações, Bhaskara e outras fórmulas com variáveis, mas também a chamada geometria analítica, desenvolvida a partir dos trabalhos de René Descartes. A nossa metodologia não constará apenas do estudo da matemática, mas também a história da matemática será fundamental. Veremos as primeiras manifestações da matemática, com os primeiros esforços egípcios e mesopotâmicos, até o estado atual de arte da matemática. Teremos aulas específicas sobre os sistemas numéricos, como é que os sistemas numéricos se desenvolveram e qual é a importância desse desenvolvimento para a matemática tal como ela é conhecida hoje. Veremos que a relação entre as letras e os números é muito relevante. Por exemplo, entre os romanos e gregos eram utilizadas as próprias letras do alfabeto para a representação numérica. Nós sabemos isso a respeito do sistema numérico romano, que é ainda estudado, claro que de forma superficial, mas nós iremos estudá-lo de forma mais aprofundada. Mas também entre os gregos, o chamado sistema numérico jônico ou alfabético usava integralmente o alfabeto grego para representar as letras. Isso dificulta um pouco, porque veremos que as letras passam a ser utilizadas como incógnitas no advento da álgebra. Então é preciso que ocorra uma reformulação do sistema numérico para que a matemática possa avançar. Isso ocorrerá muito distante dos egípcios e mesopotâmicos, meados do século XV. Obras importantes como Liber Abate de Fibonacci já demonstram esse desenvolvimento. Esse é outro aspecto importante das nossas aulas de matemática. Os alunos terão contato com trechos de autores clássicos. Quantos alunos hoje podem ler um trecho de Euclides, um trecho de Fibonacci ao longo dos seus estudos primários de matemática? Praticamente nenhum. No máximo, uma alusão à importância histórica desse matemático. Na Escola Palatina, os alunos terão acesso principalmente à obra magna de Euclides, a trechos que serão esclarecidos e serão comentados desses autores. Veremos, por exemplo, a interessante querela entre os abacistas versus algoristas do século XV, da qual sairão vitoriosos os algoristas com a introdução do novo sistema algébrico, o importado sistema indo-arábico. E, por fim, é importante ressaltar a dimensão da matemática enquanto uma linguagem.
O estudante deve compreender que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, mas uma outra linguagem. Estudamos matemática tal como estudamos um outro idioma, para compreender afirmações a respeito do mundo que não compreendemos com a nossa linguagem natural. Nesse sentido, é interessante uma comparação. Nós temos a escrita ideográfica e a escrita fonética. O nosso alfabeto, ele é um alfabeto fonético, porque cada letra, cada símbolo representa um som. Enquanto que a escrita chinesa é ideográfica, porque cada símbolo expressa uma ideia. Nesse sentido, podemos colocar a matemática no conjunto dos sistemas ideográficos, porque cada símbolo de operação, cada algarismo expressa uma ideia. Nesse sentido, fica muito mais fácil para o aluno compreender que essa distinção entre humanas e exatas é uma distinção superficial. O conhecimento humano, ele é unificado. Essa divisão que fazemos aqui, ela é metodológica, ela é pedagógica, mas ela não diz respeito à realidade em si mesma. Na realidade, os fenômenos humanos e matemáticos são só. A matemática, ela é humana. Então é isso. Fico muito contente e honrado em ser o professor de matemática de vocês. Espero que possam apreciar as nossas aulas. Espero que eu tenha sido esclarecedor em minha introdução e tenha sido eficaz em convidá-los nesse nosso convite à educação clássica, à matemática, segundo a metodologia clássica. Sejam todos muito bem-vindos.